Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre a escolha dos elétrodos e quando fazer e o que a gente tem que considerar. Na verdade, foi uma pergunta de uma cliente minha na semana passada e eu acho que você pode estar tendo a mesma dúvida aí também. Uma das primeiras coisas que a gente pede para o nosso cliente na fase de criação de um projeto de interiores é que ele escolha e defina uma lista de elétrons. E aí na semana passada a cliente me perguntou, mas por que eu tenho que definir isso agora, né? Eu não vou comprar. Realmente você não precisa comprar os elétrons agora, eu nem quero receber esses elétrons na fase onde a gente está começando uma obra, está dando uma marretada na parede e eu tenho uma geladeira lá no meio, ainda que ela esteja embalada. Na verdade, as definições é para que esse projeto ele fique bem compatibilizado e que a gente entenda quais os itens técnicos que a gente vai precisar considerar na reforma. Na parte da cozinha, a gente tem um monte de elétrons para definir, né? A gente tem a geladeira, micro-ondas, forno, cooktop, depurador, coifa, enfim. Então, cada eletro ele tem uma necessidade de definição. Eu não preciso saber a marca, as suas preferências, nem nada disso, mas acho que a primeira coisa que a gente tem que ficar mais ligado é em relação às medidas. Então, a geladeira principalmente, que tem um volume grande dentro de uma cozinha, né, dependendo do teu apartamento ali, ela vai pegar um bom espaço da tua cozinha, ela é uma das primeiras coisas que a gente precisa ficar atento. Se ela realmente cabe, se a sua necessidade do que você quer vai funcionar para o teu espaço. Na questão das geladeiras, a gente tem as geladeiras que tem o freezer na parte de cima, embaixo, se ela é side by side, se ela não é. Se você quer uma geladeira que tenha uma porta com um filtro, porque tudo isso precisa estar previsionado em obra, né? Se eu não levar um ponto de água, por exemplo, aonde você quer ter essa geladeira com filtro na porta, não vai funcionar de nada você comprar essa geladeira com filtro na porta. Então, essas definições relacionadas também um pouquinho da voltagem, se vai ser 110, se vai ser 220, é super importante para a gente considerar o que a gente vai efetivamente precisar mudar no apartamento, na tua casa, no teu espaço. Nem sempre, por exemplo, um apartamento vai te oferecer um a gás, né, um sistema a gás ou não. Então a gente tem que saber se esse forno vai ser a gás, se ele vai ser elétrico, e se a gente vai precisar puxar uma tomadinha lá 220 nesse quadro de força, que também não é tão simples assim. Então, por isso, essa definição, ela deve acontecer no início sim, quando a gente está fazendo um briefing com o cliente, quando a gente está começando a desenvolver e detalhar um projeto de interiores. Ainda na cozinha, a gente tem tantos elétrons para considerar, né? Uma coisa que eu sempre estou conversando com o cliente é a escolha do micro-ondas. Eu, Rúbia, particularmente, gosto de fazer sempre o nicho que a gente vai embutir o micro-ondas, né, bem detalhadinho. Às vezes eu vou usar uma madeira diferenciada, se a cozinha vai ser toda cinza, a gente vai fazer um nicho diferente, enfim. Então, a importância de você escolher não é a marca em si, mas a medida daquele micro-ondas, né? E aí, a gente consegue fazer com que esses elétrons eles caibam na marcenaria, no espaço, a gente consegue desenvolver as coisas bem melhor. Quer ver um outro item de elétrons que os clientes estão sempre me perguntando? A relação da coifa versus depurador. A maioria dos apartamentos não vai entregar a tubulação de exaustão da coifa. Então, ele sempre vai ter a função depurador. Mas se você é aquele cliente que gosta de ter aquele depuradorzinho, que tem a casinha, né? Enfim, ele tem um desenho diferente e você opta por perder armário em cima, a gente vai desenhar e especificar dessa forma. Se você é aquele cliente que prefere, hoje tem uns modelos de depuradores super legais, que eles ficam bem slim, eles ficam bem pequenininhos, a gente embute ele para dentro da marcenaria e você ainda consegue ter armário em cima, você tem uma cozinha mais clean, enfim. Então vocês percebem como a escolha do eletro, ele também não só tecnicamente é importante, mas ele também dá a função de conceito às vezes. Hoje a gente tem geladeiras preto, inox, branco, são lindas. Um projeto do que a gente desenvolveu recentemente, o cliente escolheu uma geladeira preta e aquilo foi o conceito do restante da cozinha. Então, a gente tem que definir esses elétrons antes. Uma coisa que pode acontecer é que você pode fazer uma lista e lá na frente, quando eu falar que, ok, você pode comprar, os elétrons hoje eles chegam rápido, né, dependendo da loja que você especificar aí, você comprou, em 2 semanas a gente consegue receber isso na obra, que aí a gente vai esperar a fase ideal para começar as instalações. E aí o que pode acontecer é que na hora de você comprar, aquele eletro acabou, ele não está mais em linha. Ok, não tem problema. A gente vai ficar atento à questão das medidas, à voltagem, e você sim vai ter que escolher um outro modelo.
mas pelo menos a gente já teve isso tudo bem detalhado antes na fase da obra. A gente torce para os elétricos que vocês escolherem não saírem de linha, mas pode acontecer sim, aí a gente tem que só lidar com se não está saindo das especificações técnicas. A maioria dos outros elétricos que você for escolher, você vai encontrar medidas muito similares e aí não vai ser um problema, né? Porque nessa fase a marcenaria com certeza já vai estar montada na obra e a gente vai receber os elétricos para colocar nos lugares. Uma outra coisa legal também que a gente hoje oferece para o cliente, né, da forma como a gente entrega os apartamentos, que é de uma forma bem completa, é justamente colocar esses elétricos nos lugares e instalar. Mas nunca vai ser nós aqui do escritório ou o empreiteiro envolvido, uma mão de obra envolvida que vai instalar esses elétricos. Aí a gente já entra num outro ponto, que é solicitar para o técnico da marca vir instalar o teu elétrico. Uma coisa que vai acontecer é que nos apartamentos hoje a gente sempre vai precisar no cooktop fazer uma conversão de gás, porque você tem que trocar o aparelhinho, enfim. E aí a gente sugere para o cliente que se você escolher uma Brastemp, um Electrolux, a marca que você optou, para que a gente possa fazer com que o técnico vá instalar, faça essa conversão e você mantenha a sua garantia, que é importante para no futuro você precisar dar uma manutenção. Então a gente acaba não colocando a mão aí nesses elétricos. Falando de cooktop, é importante a escolha disso acontecer antes, porque eu sei que um cooktop de 4 bocas é bem menor do que um cooktop de 5 bocas. O pessoal vive me perguntando isso e faz muita diferença. E ainda tem modelos que a boca fica no centro ou fica na lateral e aí vai ficando cada vez maior. Então a gente precisa validar que você quer um cooktop de 4 bocas ou de 5 bocas, porque às vezes não vai caber na sua pia. E uma outra pergunta, qual que é o momento ideal de se cortar esse cooktop, né, na pedra? Vai depender muito do que a gente está fazendo efetivamente na obra, mas hoje, quando a gente está montando a marcenaria, aí eu preciso desse forno, eu preciso desse cooktop, a pedra já vai estar instalada e a gente vai fazer isso juntos. Quando a marcenaria está montando o recorte, né, para o forno, e aí eu vou pedir para que o pessoal dos mármores e das pedras voltem para a obra para fazer esse recorte, enquanto a gente ainda está naquela fase suja e que dá para ter esse transtorninho na obra. Como a cozinha é cheia de elétricos, a gente também não podia deixar de falar sobre a lava-louças. Bom, a lava-louças, assim, nem sempre você tem isso já previsionado no apartamento. A maioria das vezes não. A gente também tem que ficar bem ligado a essa relação do 110 e 220 para esse tipo de elétrico, assim como o forno, se ele vai ser a gás ou elétrico, mas a voltagem dele. A lava-louça, ela precisa ter uma saída de água e uma entrada, então por isso é importante essa compatibilização técnica na obra. Se o apartamento já entrega assim, legal, senão a gente vai ter que previsionar isso na reforma. Os modelos de lava-louça também vão variar se eles vão ser embutidos ou se eles vão ser de chão. E aí a gente precisa ter isso definido para detalhar na marcenaria. Eu já tive um cliente que disse para mim que lava-louças era a vida no casamento, que assim eles não brigavam sobre isso. Eu particularmente deveria ter previsionado isso na minha casa, mas enfim. A gente acabou não optando por isso em casa. A gente foi pelo ponto de torneira de água quente que já ajudava nesse friozinho. E aí, assim, se você vai optar por uma lava-louças de 12 serviços, 10 serviços, 14 serviços, obviamente vai depender muito do uso disso para você, do tamanho da tua família, né? Enfim, o quanto você quer deixar aí a lava-louças com mais espaço para isso. Aí fora a cozinha, que tem todos esses elétricos envolvidos, a gente também tem um pouquinho na lavanderia, área de serviço, em relação à escolha de máquina de lavar, se ela vai ser lave-seca ou não, e o tamanho disso e os serviços também que você quer especificar para saber se comporta dentro da tua área de serviço. Nos outros ambientes, a gente também pede para o cliente fazer as definições dos televisores, das TVs, porque se eu vou fazer um painel em marcenaria, eu também preciso ter essa relação. Hoje, na questão das TVs, a gente tem também as distâncias, né, daquilo que, às vezes, o cliente quer uma TV muito grande, mas a sala dele não comporta tanto, e aí fica a cargo dele escolher se ele quer ter isso, se não vai prejudicar a visão, se não vai estar muito perto, enfim.
mas eu acho que a definição do tamanho ela é muito importante para a gente conseguir fazer um painel, um desenho de um painel legal, né? Se vai ter friso, se vai estar embutido, se vai estar para fora ou não essa televisão. Então, por isso, todos os ambientes passam por essa relação de preenchimento de uma lista de eletrodomésticos. Acho que, por fim, onde poderiam aparecer outros eletrodomésticos, né, na varanda ou até mesmo na sala, né? A escolha de uma adega, uma geladeirinha retrô, um frigobar, isso tudo é importante, porque são os desejos do cliente que vão estar acontecendo na hora do briefing e a importância da gente conseguir, ou não, às vezes, colocar isso no projeto. Acho que agora está respondido do porquê a gente precisa fazer uma lista de eletros antes, né? Espero ter conseguido ajudar, se também essa era a sua dúvida. E aí, com todas essas informações, sempre vai ficar mais fácil para a gente conseguir pensar aí no melhor projeto para a tua casa. Deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm outras dúvidas, vou adorar saber. Aproveitem para curtir e compartilhar esses vídeos e se inscrever no canal.